Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco durante o nosso estudo, hoje e sempre. Dando continuidade ao nosso estudo, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós estudaremos hoje o item 22, se fosse um homem de bem teria morrido, e o item 23, os tormentos voluntários. Eu farei a leitura, são pequenos os itens, farei uma leitura inicial, depois um complemento da nossa modo da interpretação do assunto, e em seguida passarei para o outro também, farei da mesma forma. Quando a gente abrirá então aí para todos, para a gente ampliar as nossas discussões sobre o estudo da noite. Então, se fosse um homem de bem, teria morrido. Item 22. Muitas vezes dizeis, ao falar de um homem mau, que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, assim falando, enunciais uma verdade, pois realmente acontece, e com muita frequência, que Deus dê a um espírito, ainda jovem na senda do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, que receberá, por recompensa do seu mérito, a graça de sua provação ser tão curta quanto possível. Por conseguinte, quando vos utilizais daquela axioma, não suspeitais de que proferes uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, logo dizeis, antes fosse este, cometeis um grande erro, porque aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez não haja começado a sua. Por que então quereríeis que o mal não tivesse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que direias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se reconstituísse a liberdade a um que não tinha esse direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Vossas faculdades, no entanto, não são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Esta então, vos aparecerá como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. E aí a gente percebe que, depois dos nossos estudos e do nosso aprimoramento nos ensinamentos da doutrina, esse tema especificamente nos parece clarear, né? E aí fica bem lógico de que a nossa passagem aqui não está condicionada a tempo, a idade, né? E sim a vontade do nosso Pai, que nos incumbiu e nos deu essa oportunidade de nos virmos aqui para encarnarmos, para cumprir uma determinada missão, e após isso, cada um no seu tempo desencarna, né? E aí, uma conclusão que eu tiro desse item 22, não compete a nós julgar se é conveniente ou não o momento da desencarnação, mas sim
a Deus que, em sua infinita bondade e por acréscimo de misericórdia, determina este momento. Só um minutinho. E aí, algumas questões que eu mesmo fiz. Por que blasfemamos quando, diante de alguém tido como mal, que escapa da morte, costumamos dizer, se fosse um homem de bem, teria morrido. A reencarnação é oportunidade educativa a espíritos que faliram em suas missões normais. Por isso, não nos compete julgar a conveniência ou não da morte de alguém, pois é Deus quem determina esse momento, né? Deus dá ao homem de bem, como prêmio de seu mérito, a graça de ter tão curta quanto possível sua aprovação. O que devemos fazer para diminuir a importância que damos à vida material? Buscando valores que nos despertem para as realidades espirituais, cultivando pensamentos elevados e procurando viver de acordo com o Evangelho. A existência espiritual é a única verdadeira. A cada dia nós nos aprimoramos nesses ensinamentos de que nós temos que elevar nossa consciência, de que somos espíritos imortais e que aqui é uma passagem de provas, para alguns de expiações, e muitos, né? Também eu trouxe aqui um texto que eu tirei do site O Consolador, que eu achei interessante da gente fazer essa leitura, complementando. Temos assistido, nos dias de hoje, muita gente jovem partindo para a pátria espiritual, de forma abrupta, e não raras vezes em tragédias coletivas. Nos depoimentos dos parentes que ficaram, muita tristeza e comentário como muitos desses jovens eram pessoas de bem, caridosas, respeitosas, ficando uma certa indignação do porquê Deus estaria permitindo que tanta gente ruim mesmo, continuasse viva, e pessoas tão boas morressem no auge de sua juventude. É claro que os que pensam assim desconhecem a visão da doutrina espírita, que demonstra com clareza que nosso é um educandário para almas ainda atrasadas na evolução, ou que já evoluíram um tanto, que por isso mesmo conquistaram a promoção para a vida espiritual superior. E há uma história que eu achei interessante de trazer, até porque eu morei em Uberlândia, e eu tive meu primeiro contato com o espiritismo foi em Uberlândia, eu trabalhei em Uberlândia, e o Triângulo Mineiro, ele é muito em função de Chico Xavier, Uberaba, né? Uberlândia fica a 100 quilômetros de Uberaba, então o espiritismo naquela região ele é muito, muito forte. E através dos colegas que eu trabalhei no Banco do Brasil é que eu tive os primeiros ensaios com relação à doutrina espírita. E eu agradeço muito, né, essa oportunidade que Deus me deu de ter me ido para Uberlândia para encontrar esse consolador para as nossas vidas tão importante. Há uma história sobre a vida de Chico, um tanto curiosa, até engraçada, que enfoca esse tema. Ouçamos a narrativa. Um caso bem-humorado era contado pelo próprio Chico, envolvendo um estudioso da doutrina de Uberlândia que tinha o hábito de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo para encontrar as orientações adequadas, sempre que sentia necessidade. Uma prática comum entre muitos espíritas. Certo dia, quando se encontrava em sua chácara, uma tempestade violentíssima desabou quando se encontrava em uma tempestade violentíssima desabou sobre a cidade, com muitos raios e relâmpagos, assustando a todos. Um raio caiu bem próximo de onde ele e outras pessoas se encontravam, chegando a matar um gato. O homem reuniu os parentes, avisando que o pior não tinha acontecido graças à proteção dos espíritos, e pegou o Evangelho, abrindo numa página ao acaso. A mensagem que leu começava assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Foi o que bastou para que todos, apesar do clima de meditação,
caísse na gargalhada. Disse que os próprios espíritos providenciaram a brincadeira. Então, utilizando graças a Deus, meu bom humor, trouxe esse caso que tem, né, nesse site, 1 Minuto com Chico Xavier, no site do Consolador. Passando para o item 23, os tormentos voluntários, o homem vive incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade. Nós, inclusive, tratamos ontem desse assunto, né? Fátima tão bem explicou, a felicidade não é deste mundo. Se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma, que são um gozo antecipado das alegrias celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, uma felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que possa agitar e perturbar, e, coisa curiosa, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que está nas suas mãos evitar, né? E aí tem um amigo que sempre pergunta, para você o que é felicidade? Ele diz, paz interior. Haverá muitos tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme. Haverá maiores tormentos do que os causados pela inveja e pelo ciúme. Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Estão perpetuamente febris. O que não tem e os outros possuem, lhes causam insônias. Os sucessos dos rivais lhes dão vertigem. São movidos apenas pela vontade de sobrepujar seus vizinhos. Toda a sua alegria consiste em excitar, nos insensatos como eles, a raiva e o ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito, não pensam que amanhã talvez terão de deixar todas essas futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Certamente não é a eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, já que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as suas compensações. Quantos tormentos, ao contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porque se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, em meio à tempestade da vida, já não será uma felicidade? Fenelon, Lyon, 1860. E aí ele coloca, né, os tormentos voluntários, especialmente sobre essa questão do ciúme, né, da inveja, e de tantos outros, da raiva, né, e de tantos outros tormentos que nós mesmos criamos, né. E aí eu trago aqui um complemento, que é sobre tormentos voluntários. É certo que a vida moderna causa profundo estresse nas pessoas. Vive-se em uma correria contínua para angariar meios de subsistência, enquanto, ao mesmo tempo, se anseia por prazeres que mascaram, não raramente, a dor de existir num mundo conflituoso e que causa medo, insegurança. Os mais frágeis veem o crime, a necessidade, a doença e a morte sempre nos espreitando. Nesse ritmo, alguns apenas passam pela vida como zumbis, sem perceber muito bem como o dia transcorreu. São quase literalmente empurrados
pela inércia que os leva nas direções exigidas. Acordam, vestem, comem, trabalham, pagam contas, comem, desvestem, dormem. E outros se descabelam inconformados, sonhando com o final de semana, com as férias, com emoções mais fortes, paixões que lhe deem algum sentido, alguma vontade de viver. E assim mergulham facilmente nos vícios diversos, na busca contínua pela pessoa perfeita, na ambição desmedida pelo dinheiro, como se ele comprasse paz de espírito e a felicidade. O Evangelho segundo o Espiritismo menciona a inveja e o ciúme como dois dos mais graves tormentos que pode experimentar a alma humana. Compreensível. Como ser feliz invejando o que o outro possui, pensando em como a vida é injusta, imaginando qual o motivo de ser ele e não eu a ter algo, focando em desmerecer suas conquistas e a causar ciúmes ao que passou a ser desafeto só por estar em situação mais afortunada, procurando a todo custo enxergar o que pensa ser gerador de sua tortura moral sob seus pés. E há outros tormentos voluntários. Buscar amor sempre longe das pessoas que licitamente convivem consigo, viciar-se em drogas, cigarros, bebidas, remédios, para conseguir dormir, acordar, trabalhar, rir. Eu diria mais, que é um tormento voluntário a própria busca por milagres que não acontecem, pois Deus não é nosso serviçal. Ele ajuda quem se ajuda, empurra, não carrega, ou pela negação de qualquer sentido espiritual para a existência, vez que a ciência sozinha nos deixa sem chão e motivos para lutar por dias melhores. E como superar isso? Penso que cada qual, em refletindo sobre si mesmo, sem receio de enxergar-se, saberá o que deve fazer para parar de sofrer além do necessário, cessando de criar tormentas que não existiam até que fossem escolhidas para ser parte da sua existência. Contudo, particularmente, o meio que uso para não mergulhar nas tormentas da alma é agir como se fosse morrer amanhã. Vivo para ser lembrado como quem se esforçou em ser útil, que sorriu pela singeleza das pequenas coisas, que lutou por tornar-se melhor, que construiu uma bagagem de valores para carregar. Comigo funciona não me preocupar mais com a vida alheia do que com a minha, e esforçar-me em amar mais ao próximo do que amo a satisfação das minhas necessidades. No momento, minha vida tem tido poucas tormentas, pois eu não as procuro voluntariamente. Funcionaria isso com vocês? É a indagação que fica. E aí, assim, trouxe essas leituras complementares, né? Se um homem de bem teria morrido, a gente vê claramente nossa doutrina consoladora nos esclarece, né, nos traz essa visão de por que alguns morrem tão cedo, por que alguns que a gente julga serem do bem se vão tão rapidamente, outras pessoas que vivem praticar o mal, e outras tantas tormentas, né? Vivem mais, né? Então, cada um segundo o tempo de Deus e com a necessidade de suas provas, né? De se melhorarem enquanto nós estivermos por aqui, em função exatamente de que Deus, para nós que já conhecemos a doutrina, sabemos que a felicidade real não é deste mundo, né? Então, aqui nós passamos por determinadas provas e depois de cumpridas, nós retornamos à pátria espiritual e se necessário, nós reencarnaremos de novo e nesse processo evolutivo constante, né? Os tormentos voluntários, eles ficaram também claros na minha modesta interpretação, e que são todos eles causados por nós mesmos, né?
a questão, e ele traz a questão da inveja, do ciumento, né? Da cobiça, da raiva e de tantas outras sentimentos que nós, na maioria das vezes, buscamos alimentá-los e que realmente nos trazem esse conflito, essa aflição interna em todos nós, né? Na verdade, o Papa Francisco até diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o que inveja nas outras pessoas, causa inveja nas outras pessoas, é a felicidade do próximo. E realmente isso aí é um verdadeiro tormento, né? E os tormentos voluntários, eles são criados por nós mesmos. Oremos e vigiemos e busquemos essa transformação, que nenhum de nós aqui somos ainda tão evoluídos para que não passemos por essas tormentas, né? Então, cabe a nós o autoconhecimento, identificar onde a gente está nos afligindo, ficando atormentados, né? O que é que está nos provocando, e a partir daí trabalhar em cima destes sentimentos negativos e nos aperfeiçoando a cada momento, né? Vencendo, né? Trazendo os ensinamentos do Cristo para dentro de cada um. Com certeza a gente vai viver numa paz interior melhor. Antônio, era essa a minha contribuição. Eu vou passar aí para os demais, para complementar nosso estudo, nossos estudos da noite, né? Obrigado, Antônio. Obrigado, irmão Eugênio. Parabéns pela sua exposição. Nos trouxe muito material adicional aos textos do Evangelho. E agora cabe a nós completarmos essa riqueza de informações que nós acabamos de receber. Então, eu vou abrir os nossos microfones e aceitar aqui cada um que queira participar e queira nos esclarecer mais um pouco com seus comentários, com suas observações. E já passo a palavra para o nosso irmão Williams. Eu vou só fazer na realidade, um questionamento, né? Então, temos de cumprir a tarefa aqui na Terra e depois desencarnar, certo? Isso aí a gente entende no Espiritismo, mas o meu questionamento, tem a possibilidade de a gente desencarnar antes do tempo, ou será que a gente só desencarna no tempo certo? Ou seja, será que o espírito do mal não, inferior, possa antecipar a desencarnação de outro antes do tempo, ou será que todos nós desencarnamos no tempo correto? Esse é um questionamento que eu fico aqui me perguntando. É só isso, Antônio. Obrigado. Sim, meu irmão. Tem essa possibilidade, e segundo o meu ponto de vista. E para isso existe uma observação, existe digamos que um alerta que diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se tu procurares, tu achas, né? Então, a gente vê, por exemplo, que desencarnar antes do tempo encarnatório, um dos exemplos foi o que nos trouxe a nossa irmã Elisa no início, que são os suicidas, né? É uma das hipóteses desencarnar antes, por seu livre-arbítrio, né? Você pode desencarnar antes do tempo previsto no seu plano encarnatório. Por exemplo, isso seria uma das formas de desencarnar antes do tempo, né? Mas imaginemos que você tem uma profissão de alto risco e se você não tem os cuidados que são essenciais para exercer essa sua profissão, e você vem a falecer por conta de uma desatenção sua, então é uma incompetência, não é, que não foi devidamente tratada, e por isso seria outro caso, no meu ponto de vista, que poderia também acontecer o desencarne antes do tempo esperado, ou o tempo liberado para a evolução em determinada encarnação.
Enfim, então eu vou deixar depois para outros irmãos, inclusive o senhor Inácio, se quiser trazer outras prerrogativas, vai ficar em aberto, tá bom? Espero poder ter ajudado. Então, ainda assim, continuamos com o tempo e eu gostaria que ouvir mais irmãos sobre esse tema, sobre os temas da noite. Eu acredito que seja nosso irmão Tony, é isso? Isso. Pronto, Tony. Tá, a palavra você veja que Fenelon, se fosse um homem de bem, teria morrido, foi em 1861. E hoje, nós, sem a doutrina, a gente diz essa mesma frase aqui: se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque sem a gente entender que nós somos espíritos imortais, a gente começa a ter uma noção de como um suicida ele pensa, como a nossa irmã no início da palestra comentou. Porque a gente pensa que a morte resolve. Então, às vezes, um irmão, por ele se comportar equivocado aqui no mundo terrestre, a gente acha que ele morrendo está resolvendo o problema. E a doutrina explica que, pelo contrário, muitas vezes só adensa cada vez mais, né? Porque a gente não cumpriu aquela programação que era prevista, né? Aí no item 23, os tormentos voluntários, o interessante é o que quem de nós, né, sem a doutrina, se indaga com perguntas que acontecem nas nossas vidas, né, os queixumes, que nada tá bom, por que eu estou passando por isso, que crise financeira é essa e tal. E aqui ele diz: se olhar para baixo, tu vai ver que tem gente pior do que você. Então, cada um de nós, quando passa, eu falo por mim agora, quando a gente passa a analisar, e você vê que tem bilhões de pessoas, uma vida encarnada aqui muito pior do que a nossa, e que às vezes a gente, por uma bobagemzinha de nada, a gente se desespera, e se indaga, e pergunta a Deus, e muitas vezes culpa, né, o próprio Deus por estar passando por aquilo. Então isso é uma reflexão que a gente, se a gente passar a olhar para baixo, vamos ver muito. E só na pergunta do nosso irmão Francisco, nós não temos visto assim, ainda pequeno dentro do espiritismo, mas assim, nós viemos com uma programação definida. Mas cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, ter zelo dessa nossa programação aqui, ter zelo da nossa vida, como também botar essa encarnação, desencarnar prematuramente. Quanto à sua colocação de um espírito vir a obsidiar da gente chegar a um ponto de suicídio, sempre nós somos o comandante do nosso barco. Quando nós encarnamos, nós viemos com muitas personalidades de outras encarnações que tivemos. Mas nessa encarnação, nós somos o comandante. A palavra final, a decisão final, quem toma somos nós, com o uso do nosso livre-arbítrio. Agora, cabe a nós qual faixa vibratória a gente está buscando. Estamos buscando aquela faixa vibratória em busca dos irmãos superiores, ou estamos naquela faixa vibratória
dos irmãos inferiores. Dependendo da faixa vibratória que a gente está, se a gente não tomar as rédeas do leme do nosso barco, a gente vai cada vez nos adensando, e aqueles irmãos que estão em níveis inferiores é por afinidade. A frequência que nós estamos é a frequência que aqueles irmãos estão desencarnados, seja inferior ou superior. Então, essa era só essa colocação que eu gostaria de participar aí com os irmãos, e agradeço aí pelo espaço. Muito obrigado, Tony. É importante, parabéns, importante essas suas colocações, essa sua reflexão. Venha nos aprofundar e nos esclarecer também em muito o que nós estamos aqui buscando, né? Parabéns. E eu vou continuar. Eu vi que tem aqui uma pergunta aqui de Francisco, mas eu vou continuar, depois eu respondo ou alguém vai responder, tá certo? Então, vou abrir o espaço ainda para mais algum irmão que queira fazer suas observações. Bom, senhor Inácio, você gostaria de falar? Com certeza, Antônio. Obrigado pelo espaço. Meus irmãos, como sempre, a gente tem que ser grato por termos a oportunidade de estarmos estudando a doutrina espírita. O ponto principal e a dificuldade maior nossa é de nós aceitarmos de verdade que a morte não existe. Que este momento não é a verdadeira vida. Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena e que fosse retido na prisão enquanto se restituísse a liberdade a um que não tinha esse direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Portanto, ainda está temendo a morte. Nós ainda não conseguimos nos desmaterializar. Que é isso? Não dá valor à matéria, a não ser o valor que ela merece. Nós vamos ter que usar o nosso corpo, nós vamos ter que manusear os livros, nós vamos ter que usar a matéria para tirarmos proveito disso, promovendo a nossa evolução. Qual é a nossa evolução? É o entendimento real da vida. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Esse ponto é fundamental. Ora, será que, como a pergunta feita, eu estou em casa, entra um ladrão e dá um tiro e me mata? Será que ele antecipou minha morte? É a mesma coisa que a gente perguntar. Uma família vai passear no shopping com a sua criança de 3 anos de idade e uma bala perdida atinge essa criança e morre. A criança teve a sua vida retirada por antecipação? Onde está a justiça de Deus nesses casos? Se Jesus diz que não cai um só cabelo da nossa cabeça sem que Deus o saiba, quando Jesus diz que é a cada um segundo as suas obras. Ora, se eu não fiz por merecer, eu não vou receber. O ponto é que a gente ainda está limitado. A vida física, esta que nós estamos, nós achamos que isso sim é a vida. Esse é o ponto. Nós precisamos estender. Foi lido ontem
é sobre a questão de nós limitarmos a nossa visão. Está aqui no item 21. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? A gente tem que definir se eu acredito que Deus verdadeiramente é justo ou não. Se eu acredito que Deus está no comando. Se Deus sabe do que a gente precisa antes que a gente peça, que é o que está escrito no Evangelho. Agora, é claro que também existe a lei da liberdade de escolhas. O livre-arbítrio é respeitado por Deus para que vigore a máxima do Cristo, que diz que é a cada um segundo as suas obras. Para que seja segundo as minhas obras, tem que ser feito por minha vontade, por minha escolha. Então, se eu estou em casa tranquilamente e eu saio daqui e vou para um bar onde está havendo o maior furdunço, eu estou escolhendo estar num lugar de risco. O que ocorreu comigo foi escolha minha e não culpa de quem estava lá armado. Eu busco os tormentos voluntários. Eu deixo o repouso do meu lar para ir para um ambiente em desequilíbrio, onde as energias e os objetivos são outros. Então, a gente começa a observar que a doutrina espírita está pedindo para nós levarmos em conta as lições do Cristo na sua profundidade. Nós somos espíritos imortais e a verdadeira vida é a vida espiritual. Ele diz aqui, da alma que são um gozo antecipado das alegrias celestes e imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, a única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o possa agitar e perturbar. E coisa curiosa, parece que ele cria de propósito tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, a gente realmente tem que buscar, e foi o que o Eugênio colocou, a paz no nosso íntimo. E aí, como é que eu vou ter paz no meu íntimo? Quando eu analisar a minha conduta e perceber que agi de acordo com as lições do Cristo. Fazer ao meu próximo o que eu quero que ele me faça. Então, a gente tem essa grande oportunidade, porque até ontem eu sequer sabia o que estava escrito na Bíblia. Hoje, eu estou aprofundando, através da doutrina dos Espíritos, o meu conhecimento sobre os ensinamentos do Cristo. Seguir o Cristo não é sair nas pegadas que ele deixou no chão. Seguir o Cristo é conduzir-se pelas suas orientações morais, pelos seus ensinos fantásticos, que nos auxilia a encontrarmos a paz que necessitamos. Ninguém pode penetrar no meu íntimo, a não ser que eu permita. É o que está dito aqui. Quantos tormentos, ao contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que tem? Se vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. É isso que a gente tem que buscar. Nós estamos buscando coisas que não nos promovem felicidade, porque a gente ainda acha que a vida é a matéria e a gente corre atrás dos haveres, de ganhar dinheiro, de enricar e etc. e tal. Isto é passageiro, isso é parte das nossas provas, dos nossos testes, para que nós demonstremos verdadeiramente como é que nós estamos lidando com aquilo que nos foi ofertado temporariamente.
Era isso, Antônio. Obrigado pela oportunidade, eu devolvo.